Quem é você quando Deus te diz não? Deixa eu contar para você rapidamente a história de Davi. Num dia em que os reis estavam em guerra, Davi estava no palácio, olhou uma mulher no terraço chamada Betseba. A mulher era bela e a Bíblia diz que ele olhou para ela e desejou. Então Davi tenta esconder esse adultério e esta gravidez, chamando Urias para que volte para casa para se deitar com Betseba e assim o pecado dele estaria escondido. Mas por várias vezes Urias se nega em voltar para casa. Quando Davi vê que Urias não vai voltar para casa enquanto o povo está na guerra, a Bíblia diz então que ele manda pelas mãos do próprio Urias uma carta ao seu comandante para colocar Urias na frente da guerra. Urias morre naquela peleja e a Bíblia diz que depois de algum tempo Davi toma Betseba como mulher. Só que aí Davi é repreendido pelo profeta Natã e depois de alguns dias Deus fere aquela criança. E a Bíblia diz que por 7 dias, enquanto a criança está doente, Davi jejuou, Davi se absteve de comida, de alimento, e até mesmo a Bíblia diz que ele nem banho tomava nesses 7 dias, porque ele estava jejuando em prol da criança. Acabando os 7 dias, diz o texto que a criança veio a morrer. A Bíblia diz que quando Davi passa pelos corredores do palácio, ele vê os servos cochichando, ele então entende que a criança havia falecido. Ele se levanta, toma um banho, lava o seu rosto, e a Bíblia diz, vai ao templo e adora ao Senhor. Alguém ainda perguntou, mas Davi, enquanto a criança estava morta, oraste e jejuaste por ela? E ele disse sim, porque ainda havia esperança. Depois que a criança se foi, não tem mais o que fazer por ela. Aqui nós aprendemos várias lições. E aí eu volto à pergunta do início do vídeo. Quem somos nós quando Deus nos diz não? Infelizmente, com o falso evangelho pregado há muito tempo, cauterizou a mente de muitas pessoas. E na cabeça de muita gente, eles pensam que Deus tem que fazer o que a gente quer. Que Deus tem que responder todas as nossas orações. Que Deus tem que curar todas as nossas enfermidades. Que Deus tem que abrir aquela porta de emprego que eu quero, até porque é algo bom para mim. Só que deixa eu lhe dizer que nem sempre é assim. Deixa eu lhe dizer que Deus não faz o que eu quero. E se Ele fizer só o que eu quero, Ele não é Senhor. E eu sou o Senhor, porque eu dou ordens a Ele. Deus não faz o que nós queremos. Tem hora que Deus vai dizer não. A Moisés o Senhor disse não. Levou ele no cume do monte e disse, olha a cidade, mas você não entrará nela. A Paulo, que orou 3 vezes pedindo para que Deus tirasse o espinho da carne, ele disse não. E em várias outras passagens Deus diz não. E esse não de Deus não é para nos castigar, não é para nos humilhar. Esse não de Deus tem um propósito. Só que a pergunta é, quem é você quando Deus te diz não? Será que você se comporta como um filho mimado, que quando o pai diz não, ele grita, ele chora, ele esperneia, se joga no chão, faz pirraça e diz, então eu não vou fazer isso, eu não vou fazer mais aquilo, eu não vou mais orar, eu não vou mais ir para a igreja, eu não vou mais jejuar? Será que somos esses filhos mimados? Ou será que somos aqueles filhos obedientes que mesmo não, muitas das vezes ao nosso olhar não sendo bom, a gente entende que o pai sabe o que está fazendo? Um filho obediente, é claro que o não pesa no momento. Mas o filho obediente entende que o pai sabe exatamente o que é melhor para nós. Infelizmente, vivemos num tempo de filhos mimados, onde os pais mimam esses filhos dando a eles tudo o que eles querem. Ou seja, eles não aprendem o significado da palavra não. Se você ler os mandamentos, Deus nos 10 mandamentos diz não. Aquele não ali não é para simplesmente castigá-los. Aquele não é para protegê-los. E por isso, muitas das vezes, Deus vai dizer não para nós. A Bíblia diz que os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos. Os projetos de Deus são mais altos do que os seus. Agora me diga, se Deus te der tudo que você quer hoje, o nosso querer é momentâneo. Às vezes você vai orar por alguém e Deus não vai curar. E aí você vai dizer, mas a Bíblia diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas aí eu preciso entender o querer de Deus. As nossas vontades é apenas por um momento. Mas Deus vê a eternidade, Deus vê o amanhã. Então por isso que Ele nos priva de algumas coisas. E uma coisa eu tenho certeza, meu irmão. A resposta de Deus, sendo ela sim ou não, ela vai ser a melhor. É por isso que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, renuncia a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que é renunciar a mim mesmo? Não fazer mais as minhas vontades. Paulo diz agora, não mais vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Ou seja, não é mais minha vontade, não é mais o meu querer. Por que muitas pessoas se frustram com o não de Deus? Porque eles querem fazer as vontades deles. Eles querem seguir os desejos da sua carne. Ou seja, eles são momentâneos. Eles esquecem de orar e pedir a Deus, Deus, qual é a tua vontade?
Por isso ele continua sendo Deus. Tem um hino que diz: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Por isso, como nós nos portamos? Como filhos obedientes ou como filhos bastardos? Ou como os filhos rebeldes? Pense nisso, meu irmão. Pense que quando Deus nos diz não, ele quer nos lapidar para nos dar algo melhor. Quando Deus nos diz não, ele quer nos preparar para algo excelente que está por vir. Entenda que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Então comece a orar diante disso. Quem sabe você está frustrado. Quem sabe você orou e desejou tanto algo e Deus não te deu e você está frustrado hoje. Você está estagnado hoje dizendo, então, se Deus não me deu isso que eu tanto queria, então eu não vou mais para a igreja, então eu não vou fazer mais a vontade de Deus. Meu irmão, não se comporte como um filho bastardo, porque Deus não tem prazer em filhos desobedientes. Deus tem prazer em filhos que obedecem a sua palavra. Mesmo que aquilo que eu pedi, Deus não me concedeu, eu preciso entender que o desejo dele, a vontade dele é melhor do que a minha. A oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, tanto nos céus quanto na terra. Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, se não é inscrito, se inscreve e que Deus vos siga abençoando.